18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você que está ligado na 100,7. Mais uma vez, estamos juntos aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, Karime Leão, já estamos avançando aí na semana, terça-feira, 19 de maio de 2020. Já estamos quase no meio do ano, inclusive, né, Karime? Como passa rápido o tempo. Estamos juntos mais uma vez aqui em 100,7. Tudo bem, Karime? Boa noite. Você está animada hoje? Tá bacana? Sempre. Muito boa noite para você. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Boa noite, meninos. Já estamos juntos mais uma vez. Eu espero que hoje seja um programa repleto de boas notícias. Nem tanto assim, os últimos foram complicados, né? As notícias importantes, com certeza temos. Agora, se são boas ou não dependem da gente, né, Cid? Mas você pode passar uma boa notícia, você pode passar uma boa recomendação, uma boa dica de livros, que eu sei que você tem muitos. Manda um pra gente hoje. Cid tá lá só com Gula. Pesquisando. Eu continuo com o Gula. Você continua com o Gula? Tá surtindo algum resultado pra você? O livro é muito bom. Não, você Como é que é? Tá surtindo resultado pra você o livro? Você tá lendo, tá tendo uma boa perspectiva? Cara, eu tô me espiritualizando. Olha. Ah, tá. Qual é o autor? Pra gente indicar pro pessoal, o livro é Gula. Não tem autor. Mais tarde, então, a gente fala sobre o autor do livro Gula, que é a dica do Cid Soares para esta quarentena. Eu nunca ouvi falar nesse livro Gula. Sério, é novo, deve ser novo. Deve ser alguma coisa recente aí. Exato. Vamos lá, Carlão. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você que está ligado em 100,7. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos até às 7 com mais uma edição para você do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ficou para a próxima semana o julgamento da decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas sobre a legalidade do impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. Por problemas técnicos, o julgamento que seria realizado hoje foi adiado e frustrou as expectativas, tanto da oposição quanto da base aliada do governo. Quem traz os detalhes é o repórter Azaf Augusto. Foi adiado para a próxima terça-feira o julgamento do recurso apresentado pela Assembleia Legislativa contra a decisão que suspendeu o andamento do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. O adiamento foi pedido pelo relator da matéria, o desembargador Wellington José de Araújo, o mesmo que na última quarta-feira, dia 13, decidiu suspender o andamento do processo de impeachment em uma decisão monocrática. Esse julgamento aconteceria hoje, durante a sessão virtual do Pleno, mas o relator da matéria alegou problemas técnicos para a publicação do seu voto, que teria que ser feito 24 horas antes da reunião. Não foi possível, em razão de problemas técnicos, disponibilizar o voto dentro do prazo previsto como de costume, na nossa sessão. O pedido de adiamento foi aceito pelo presidente da Corte, desembargador Iedro Simões. No entanto, o desembargador Domingos Chalub disse que já estava apto a votar. Ainda que tenha a justificar, o desembargador Ed está bem justificando que foi por problema técnico, eu quero dizer que eu estou apto para votar. Seguindo na mesma linha, o desembargador Ari Moutinho afirmou que é necessário resolver as questões o quanto antes, pois a Assembleia Legislativa passa por problemas políticos. Nós sabemos que a Assembleia Legislativa do Estado está envolta em uma turbulência política. O processo de afastamento foi suspenso a pedido do deputado Dr. Gomes, em uma ação direta de inconstitucionalidade, por ter como alvo conjunto o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida. Impetrado por 2 médicos na Assembleia Legislativa, o impeachment é baseado no mau uso de recursos públicos para conter o avanço do coronavírus. A denúncia também lista diversas acusações de crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E esse adiamento só traz incerteza para o cenário político que está cada dia mais conturbado. Na Assembleia Legislativa, as sessões virtuais estão impraticáveis. Isso porque a gritaria e o barraco estão prevalecendo sobre a boa política. E sem uma ordem, tudo agora está sendo judicializado. Ainda hoje, a vice-presidente da Assembleia Legislativa, a deputada da base aliada do governo, a base de apoio do governador Wilson Lima, Alessandra Campelo, entrou com um mandado de segurança com pedido de liminar para o Tribunal de Justiça do Amazonas suspender os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, instalada para investigar denúncias de corrupção na Secretaria de Estado de Saúde. É isso mesmo, Karine. A deputada Alessandra Campelo, ela quer inviabilizar as investigações, alegando que ao instalar a CPI, o presidente da Assembleia, o deputado Josué Neto, não ouviu partidos e muito menos a mesa diretora, escolhendo aí por conta própria os membros da comissão, o presidente, que é o deputado delegado Pérez, e o relator, o deputado Fausto Júnior. Com base nesses argumentos, a parlamentar quer que a Justiça interfira na Assembleia e suspenda os trabalhos da CPI. E o mandado de segurança da deputada Alessandra Campelo foi distribuído e ficou sob responsabilidade do desembargador João Mauro Bessa, que pode divulgar a sua decisão a qualquer momento, uma vez que a ação pede despacho em caráter liminar. Uma das funções dos deputados é justamente fiscalizar as ações do Executivo. São muitas, mas muitas denúncias de corrupção que são divulgadas diariamente e que a Assembleia sequer toma conhecimento. E quando o problema chega aos deputados, eles fazem de tudo para protelar, não investigar as irregularidades para poder recomendar punição dos culpados. A maioria dos deputados está agindo como cúmplice dessas irregularidades, do saque aos recursos públicos em plena pandemia do coronavírus. Mas nada é investigado, viu? Se não fosse imprensa divulgar, nada seria de conhecimento público. Compra de ventiladores mecânicos de empresa localizada, onde funciona loja de vinhos. Do outro lado, nós temos uma empresa especializada em telecomunicações, vencendo dispensa de licitação para fornecer refeições para a maternidade. E agora, tem uma lavanderia industrial sendo selecionada para fornecer jalecos cirúrgicos descartáveis para a Secretaria de Saúde. E o detalhe, hein, Cid Soares, que não é pouco dinheiro, não. São contratos milionários. Essa dispensa de licitação para a compra de aventais cirúrgicos descartáveis envolve uma compra de nada menos que 10 milhões de reais. Tudo isso sem licitação, por estarmos aí num período de calamidade pública. Muitos estão se aproveitando, desse estado de calamidade pública para fazer a festa da corrupção. E não é só aqui no Amazonas, não. A Polícia Federal já fez operação em vários estados. Aqui no Amazonas, o Tribunal de Contas já constatou sobrepreço, superfaturamento na compra de 28 ventiladores mecânicos por R$2.900.000. Essa compra virou um escândalo nacional e foi destaque em várias emissoras de TV e jornais de grande circulação. Em algum momento, os responsáveis por essa compra vão ser descobertos e responsabilizados. Bom, e se depender da maioria dos deputados e também da disposição pessoal da deputada Alessandra Campelo e da líder, que é a líder do governo, Joana Dark, as denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde do Estado vão ser escondidas debaixo do tapete, a exemplo do que fizeram na CPI dos combustíveis, que não deu em nada e acabou numa suculenta pizza. 18 horas. E bronca é que não falta nesse governo de Wilson Lima. A mais nova é que o Estado desistiu do recurso e fica, consequentemente, proibido de pagar o aluguel milionário a Newton Lins. A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas desistiu do recurso que apresentou contra a decisão que proibiu o governo do Amazonas de pagar o valor de R$2.600.000 ao grupo Newton Lins pelo aluguel de imóvel, onde está funcionando o hospital de referência para pacientes com Covid-19. E o subprocurador-geral adjunto do Estado, Leonardo de Borborema Blasch, alegou que, abre aspas, os atos necessários à contratação foram ultimados pela Secretaria de Saúde e serão debatidos nos autos de origem, fecha aspas. Ele também disse que não foi efetuado qualquer pagamento, apesar do valor ter sido empenhado. Em outras palavras, o Estado do Amazonas não possui mais interesse na medida e requereu a
desistência do pedido de suspensão. Pois é, a desistência do recurso, ela foi apresentada aí, Carlão, no dia 13 de maio, 17 dias depois do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Viedo Simões, determinar que o Estado informasse, né, no prazo de 48 horas, o número de leitos comuns de UTI que estão disponíveis para atender pacientes da Covid-19. E depois de 2 semanas, as respostas não foram enviadas ao presidente do Tribunal de Justiça e nem à Procuradoria-Geral do Estado, que desistiu da ação. Agora resta saber como o Estado vai fazer para pagar o aluguel milionário que acertou com o Grupo Newton Lins, porque o prédio está sendo usado e os proprietários têm o direito de receber. 18 horas. De novo, né? Como bronca pouca é bobagem para este governo, deputados de oposição querem que o vice-governador Carlos Almeida esclareça as insinuações que ele fez na carta ao governador Wilson Lima quando deixou a Casa Civil. Os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, apresentaram requerimento para que Carlos Almeida seja convocado pela Assembleia Legislativa do Amazonas e revele quem são os espectros, os fantasmas, né? E as pessoas perigosas que estão no governo levando o Estado para o naufrágio. Vamos aos detalhes dessa história na reportagem de Azaf Augusto. Os deputados de oposição, Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ingressaram com um requerimento convocando o vice-governador Carlos Almeida para explicar quem são os fantasmas e as pessoas perigosas que atuam no governo do Amazonas, que foram descritos por ele em uma carta pedindo exoneração endereçada ao governador Wilson Lima. O documento foi protocolado na sessão virtual de hoje e deve ser votado na quarta-feira na Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado Dermilson Chagas, a carta do vice-governador enviada ao governador Wilson Lima, pedindo a exoneração da Casa Civil, precisa ser explicada. O parlamentar aponta risco à gestão do Estado, no que foi descrito por Carlos Almeida. Levanta suspeita do comportamento do governador com um grupo político que ele está se reunindo. Então, mediante isso, nós analisamos que tem risco para a sociedade, que tem risco para o erário, que tem risco para a condução do processo, que até agora nós estamos vendo um governo realmente desviando as suas finalidades, que era fazer uma gestão transparente, uma gestão compartilhada, aonde pudéssemos analisar melhor os gastos públicos e que isso não está acontecendo. E o deputado Wilker Barreto afirmou que o dinheiro público está em jogo e disse que o vice-governador precisa apontar nomes dos que estão prejudicando o erário público. Tem ratos próximo do queijo e o queijo é o dinheiro público. Ele precisa vir a esta casa e explicar quem são os ratos, quem são as pessoas perigosas. Azaf Augusto para o 18 horas. Como já dissemos aqui ontem no 18 horas, a carta do vice-governador deixa claro que existe um esquema nebuloso nas entranhas do governo do Estado. E para que ele não seja acusado de cúmplice, tem que falar. Tem que revelar quem são esses fantasmas, quem são os personagens perigosos que rondam o governador Wilson Lima. Pois é, e o vice-governador, que até pouco tempo, até poucos dias, era o homem forte do governo, sabe muito de muitas coisas. E se revelar, vamos saber, né? O que ele sabe? Que estrago ele pode fazer nesse governo se ele revelar o que ele sabe? Você está ouvindo 18 horas. Olha, e o Ministério Público Federal solicitou a instauração de inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal de um pastor evangélico e servidor da Coordenação Regional do Alto Solimões, na FUNAI, pela realização de grande culto religioso no município de Benjamin Constant, com a presença de aproximadamente 400 pessoas. O caso aconteceu no dia 28 de março deste ano na comunidade indígena Feijoal, localizada no município. E nesse período, o Amazonas já estava sob restrições implementadas em função da pandemia da Covid-19. A Delegacia de Polícia Federal de Tabatinga atendeu a requisição e já deu início às investigações.
um crime previsto no artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. O pedido foi atendido no dia 12 de maio. O desrespeito às medidas de isolamento social determinadas pelo poder público foi denunciado pela Procuradoria Federal especializada junto à FUNAI. Segundo a denúncia, tanto a coordenação regional da FUNAI do Alto Solimões quanto o Distrito Sanitário Indígena do Alto Solimões tentaram convencer o pastor a não realizar o evento, mas não conseguiram. Isso foi uma tremenda irresponsabilidade, sem dúvida, colocar a vida das pessoas em risco para realizar qualquer tipo de evento. Que essa história seja apurada nos mínimos detalhes e, se for confirmada a desobediência, que o pastor seja punido, sim, lógico. Sem dúvida, 6h15 em Manaus, você está no melhor mix do Brasil. E a Polícia Civil do Amazonas considera encerrado o caso do assassinato da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota, de 22 anos, encontrada morta dentro do apartamento do namorado Rafael Fernandes Rodrigues. Rafael confessou o crime e a polícia sustenta que há provas suficientes para encerrar o caso que mexeu com a cidade de Manaus. 18 horas. Tudo bem, Carimilhão, vamos começando o playlist de hoje, desta terça-feira. Vamos com a primeira, e é a seguinte: no ano passado, o The Black Eyed Peas, junto a J Balvin, né, lançou uma música em ritmo, né, Bad Boys for Life. A música faz parte da trilha sonora do filme Bad Boys 3. Então bora, né? Vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Black Eyed Peas, Ritmo. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6h21 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Mais uma edição do 18 horas. Vamos juntos com você. Informação até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. A primeira da playlist de hoje, Black Eyed Peas e J Balvin. A música ritmo Bad Boys for Life em 100,7. 18 horas. Bom, e agora é hora de saber aí a previsão do tempo para esta noite de terça-feira com Carimilhão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora da noite e da madrugada. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 97%. Mix. Política. O Congresso vai discutir adiamento de eleições sem estender mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em entrevista coletiva agora à tarde que o Congresso vai instalar nos próximos dias um grupo de deputados e senadores para discutir o adiamento das eleições municipais deste ano em razão da pandemia da Covid-19. É isso mesmo, Carlão. E segundo Rodrigo Maia, é quase uma unanimidade a defesa de adiar as eleições sem prorrogar os mandatos aí dos atuais vereadores e prefeitos. Pois é, também está sendo discutido lá em Brasília sobre outros meios de minimizar os riscos à saúde pública que podem representar uma eleição, como, por exemplo, realizar a votação em 2 dias com metade dos eleitores por vez, né? Mas o fato é que, caso haja mudança na data da eleição, a duração dos mandatos não deve ser alterada. Segundo Maia, isso é um consenso. Ou seja, o tempo de adiamento seria de 4 de outubro, que é a data prevista, a data atual, né? Até algum dia de dezembro, sendo possível dar posse aos eleitos no dia 1º de janeiro de 2021. É verdade. Como foram eleitos aí prefeitos e vereadores para primeiro mandato de 4 anos, esse período não pode ser alterado. Rodrigo Maia afirma que, além da discussão interna no Congresso, haverá conversas com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que efetivamente realiza as eleições. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele toma posse como presidente do TSE no dia 25 de maio. E a mudança da data da eleição é possível sim, basta ser feito por meio de uma proposta de emenda à Constituição, de acordo com Maia. Também seriam necessárias aí alterações em leis. 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado vai julgar nesta quarta-feira o processo que trata de um termo de ajustamento de gestão que impõe à Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas anulação orçamentária e remanejamento
de 25 milhões de reais que iam ser gastos em publicidade e propaganda para outros órgãos da administração que necessitam de recursos para o combate da pandemia de Covid-19. O processo foi levado à discussão na semana passada durante a sessão do Tribunal de Contas do Estado, que sugeriu ao governador Wilson Lima a exoneração da secretária de Saúde, a Simone Papais, e tratou da denúncia de superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares por quase 3 milhões de reais da empresa FEJAP e Companhia Limitada. O ouvidor do Tribunal de Contas, o conselheiro Érico Desterro, citou as denúncias de altas verbas para publicidade na Secretaria de Comunicação e o termo de ajustamento de conduta de remanejamento de verbas da Secretaria de Comunicação para outros órgãos, proposto pelo conselheiro substituto Mário Filho, relator das contas da Secretaria de Comunicação. O conselheiro Mário Filho, ele informou que o aumento abusivo nos gastos da Secretaria de Comunicação do Estado e apelou para o desembargador Ari Moutinho para colocar o processo em julgamento e foi atendido. O termo de ajustamento de conduta vai ser colocado em julgamento amanhã. Essa reportagem completa você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Proteger a imunidade nunca foi tão importante quanto durante essa pandemia. Por isso, o Ministério da Saúde lançou esta semana uma nova etapa da campanha de vacinação contra a influenza. Mais de 57 unidades básicas de saúde e pontos exclusivos para a vacina estão disponíveis para a população. Vamos saber qual é o novo grupo prioritário agora na reportagem de Nathalie Moraes. Uma dose trivalente que protege contra 3 tipos de influenza é oferecida na nova etapa da campanha. Adultos de 55 a 59 anos e professores são o público-alvo, como explica a chefe de divisão e imunização da Censa, Isabel Hernandes. A gente vai atender esse grupo em 59 pontos de vacinação. De preferência, os professores aqui no Parque do Idoso, mas temos 59 pontos de vacinação, incluindo esse. Os professores devem procurar as unidades de saúde portando seu crachá ou seu contra-cheque para provar que é professor, é somente professor, não é outros cargos da educação. E as pessoas de 55 a 59 devem levar a sua identidade e o seu cartão de vacina. Dessa vez, além de apresentar o documento com foto e cartão de vacina, os professores também devem apresentar um documento que comprove o exercício da profissão. O professor Udes Tavares não perdeu tempo e correu para se imunizar. Estou aqui com contra-cheque, estou com o meu crachá, como foi publicado. E foi muito rápido, muito simples, muito legal mesmo. Não tem fila, não tem nada, não tem porquê da pessoa não querer vir se vacinar. Grupos prioritários das etapas anteriores também continuam sendo atendidos, o que inclui a vacinação de casa em casa para os idosos a partir de 60 anos. A estratégia com base no mês de nascimento é utilizada para evitar aglomerações, segundo a chefe de imunização da Censa, Isabel Hernandes. A Secretaria Municipal de Saúde, ela instituiu um calendário. Na segunda-feira são vacinadas pessoas nascidas em janeiro, fevereiro e março. Na terça-feira são as pessoas nascidas em abril e maio. Na quarta é junho e julho. Na quinta, agosto e setembro. E na sexta, outubro, novembro e dezembro. A campanha de vacinação contra a influenza vai até o dia 5 de junho. Vale lembrar que essa vacina previne somente aos vírus de influenza. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ex-governador amazonino Mendes, do Podemos, postou vídeo em suas redes sociais para desmentir notícias de que estaria com a saúde abalada e que teria poucos meses de vida. Amazonino, que está cuidando da saúde, fazendo exames de rotina, mas demonstrou que está muito bem. Vamos conferir o vídeo. Te resguarda, amigo. Amiga. Que este resguardando, você também está protegendo teu vizinho.
você também estará protegendo o seu povo. Eu estou bem. Estou avisado para meus filhos. Estou em São Paulo. Eu estou cuidando da saúde, é verdade, mas eu estou bem. Estou tranquilo. Estou muito bem. Aliás, isso é costumeiro. Já me mataram umas 10 vezes. E já me agoraram onde puderam. A gente, está tudo bem. Vamos para frente. Vamos vencer esse flagelo, essa dor imensa que nos acometeu. Eu tenho esperança. Tenha você também. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 29 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. E por causa da pandemia do coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai adiar os reajustes tarifários da energia até o início do próximo ano, tanto para grandes consumidores quanto para clientes residenciais. Cálculos da agência previam um aumento médio de 15,51% neste ano, caso o setor não recebesse ajuda do governo. E o socorro chegou sim, ontem por meio de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê ainda a possibilidade das empresas do setor buscarem empréstimos junto a bancos públicos e privados para compensarem perdas de receita e alta da inadimplência. 18 horas. Muito bem, mais uma boa noite para você em 100,7. Sejam muito bem-vindos. Você está no melhor mix do Brasil e nós vamos juntos com você com a notícia, com uma informação até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. E a gente vai com a segunda da playlist agora em Tussa, parceria aí com Karol G, com Nicki Minaj. Foi definitivamente um grande acerto, sucesso mundial. A faixa bateu vários recordes por aparecer em primeiro lugar em todos os países de língua espanhola no Spotify, Karine. Arrasou! E na parada latina da Billboard, foi a primeira colaboração feminina a ficar no topo dessa lista na década. Então vamos embora seguir para a segunda da playlist de hoje, desta terça-feira. Karol G, Nicki Minaj, Tuss. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 34 minutos em Manaus. A segunda da playlist de hoje foi Tussa, Parceria de Karol G com Nicki Minaj. Você conferiu aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha agora, hein? Atenção, nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã vai ser parecido com hoje, ok? Sol e um aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 97%. Mix. E nesta terça-feira, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou 9 militares para postos chaves do Ministério da Saúde. Além de nomeações para a assessoria do ministro, os militares ocuparam cargos na área de finanças do Fundo Nacional de Saúde e na área de avaliação do Sistema Único de Saúde. Pazuello, que era secretário executivo do Ministério antes da saída de Nelson Teich, ele ocupa agora o cargo de chefia da pasta, enquanto o presidente Bolsonaro não define um novo gestor para o órgão. 18 horas. É difícil pensar em distanciamento social quando se vive em uma cidade como Manaus, que possui a 9ª maior favela do país e tem mais de 34% da população morando em áreas classificadas aí de subnormais, ou seja, abaixo do que é considerado normal, com deficiência, vivendo em periferias. E segundo um estudo divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, nas áreas aglomeradas e subnormais se localizam em todas as zonas aqui na cidade de Manaus, com predominância nas zonas leste e norte, como explica a repórter Nathalie Moraes. Cerca
Cerca de 34,59% dos domicílios estimados aqui no Amazonas estão aglomerados em favelas, invasões, palafitas e loteamentos, segundo um levantamento do IBGE divulgado nesta terça-feira. A pesquisa, chamada de Aglomerados Subnormais, classificação preliminar e informações de saúde para o enfrentamento à Covid-19, também mostra que Manaus tem mais da metade de domicílios ocupados em aglomerados subnormais, com 53,3%. Em percentual, a capital aqui do Amazonas só fica atrás de Belém, que tem aí 55,5% dos domicílios irregulares. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística coloca o bairro da Cidade de Deus na 9ª posição do ranking das 10 principais favelas brasileiras. Segundo o sociólogo da Universidade Federal aqui do Amazonas, Carlos Santiago, a falta de condições sociais da nossa população contribui para a proliferação da Covid-19. 40% da população do estado do Amazonas vive na pobreza. Moram em casebres, palafitas, sem saneamento básico, pouco dormitório e muita gente, muitos moradores. Tudo isso acaba sendo a causa de aceleração no número de infectados e número de mortes. Falta gestão, falta liderança e falta, acima de tudo, condições sociais melhores para o povo. Só assim iremos evitar um número maior de infectados e de mortes. A pesquisa apresenta, além da distância entre as comunidades e unidades de saúde, um mapeamento preliminar e a estimativa de moradias irregulares. Em relação ao nosso estado, o estudo mostra que para uma população estimada em mais de 4 milhões de pessoas, há 1.138.985 moradias. Deste número, 393.995 são irregulares, o que representa a proporção de domicílios em aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios, que chega aí a 34,59%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. E o novo coronavírus está avançando fortemente em direção ao interior do estado. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas 2 ainda não registraram casos da Covid-19. Dos mais de 20 mil novos casos divulgados pelo governo, quase a metade foi registrado nos municípios do interior. Vamos conferir na reportagem de Odiné Araújo. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas em Vira e Ipixuna, na Calha do Juruá, ainda não tem casos do novo coronavírus. O interior do Amazonas foi responsável por 49,03% dos novos casos de Covid-19 registrados ontem, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. A capital ficou com os outros 50,97% dos casos. Para entender melhor, dos 20.913 novos infectados de domingo para segunda, 10.253 foram registrados nos municípios do interior. Os outros 10.660 casos foram verificados em Manaus. Além disso, das 20 mortes registradas nas últimas 24 horas por coronavírus, 2 foram em Manaus e 18 no interior. Esses números preocupam os médicos infectologistas, conforme relato do diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra. O interior está apresentando uma infectividade muito alta. As pessoas estão se contaminando, provavelmente porque convivem em menor espaço nas suas cidades e frequentem os mesmos locais por uma questão de menor opções para fazer suas compras, para fazer até os seus passeios. E com uma situação de saúde menos favorável, lá talvez a gente tenha um desfecho de óbitos maior do que na cidade de Manaus, proporcionalmente. A estimativa é que em breve o interior supere Manaus em números de casos. E o maior desafio das autoridades está no próprio acesso a algumas localidades, como as comunidades indígenas de Iuareté e Paricachoeira, na fronteira com a Colômbia, um dos lugares mais remotos do Brasil e que na sexta-feira passada registraram os primeiros casos. Volto com vocês. 18 horas. Olha, aqui em Manaus, o número de sepultamentos diários caiu pela metade, mas ainda continua o dobro da média do ano passado.
E especialistas alertam que em Manaus a situação continua crítica, com aumento diário no número de casos, como explica a repórter Odineia Araújo. A redução nos números de mortes e de novas pessoas infectadas por coronavírus em Manaus, além das publicações nas redes sociais mostrando a sala rosa do Hospital 28 de Agosto vazia no fim de semana, deixou o médico intensivista Antônio Carlos Leite, que dá plantão nas salas rosas do 28 de Agosto e Platão Araújo, preocupado. A maioria dessas salas rosas aí, a gente conseguiu transferir paciente para os andares, para as enfermarias, né? Tanto no 28 quanto no João Lúcio, quanto no Platão. O que também ajudou um pouco a diminuir o volume dessas salas aí é que os hospitais de referência aí, de apoio, campanha, estão recebendo mais pacientes agora, de tanta gente fazer pressão. A situação melhorou um pouco em relação a isso, pelo menos os plantões estão tão horrorosos aí nas salas de emergência, mas não acabou nada não. De acordo com o médico, as enfermarias dos 3 principais hospitais de Manaus, 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo, continuam lotadas de pacientes com Covid-19. O que está acontecendo na avaliação dele é que novos leitos e os hospitais de campanha do Estado e da Prefeitura estão ajudando a desafogar os prontos-socorros e os SPAs. Eu fiquei muito preocupado também das pessoas veiculando essas imagens como se tivesse tudo acabado, que não tem mais casos, tá? Continua tendo óbito em menor quantidade, lógico, né? Mas ainda tem bastante paciente chegando, tá? Eu acho que agora também todas as equipes já conseguem manipular e manusear e dar as condutas mais adequadas para os pacientes também. E isso faz muita diferença. Apesar de terem caído muito, os sepultamentos em Manaus ainda são altos, pelo menos o dobro do ano passado, quando a média era de 30 enterros por dia. No domingo foram 65 sepultamentos e ontem 53. Embora tenhamos saído da marca dos 100 enterros por dia, a situação continua crítica, com pelo menos o dobro dos sepultamentos do ano passado e o aumento diário de novos casos. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, o que nós estamos vendo aí constantemente é esta questão, né, Karime? Nós devemos permanecer ainda em isolamento social, apesar de estar se conseguindo alguns resultados positivos, mas esses resultados positivos se devem principalmente ao isolamento social. Então nós aqui batemos sempre nessa tecla, nós damos sempre esta orientação, porque é realmente a única solução, a única saída que nós temos no momento é o isolamento social. Nós estávamos conversando, não há vacina, não existe remédio, os leitos ainda estão muito ocupados, tem poucos leitos para oferecer para uma pessoa doente, ou seja, e esses números ainda são muito pequenos, tá? É o começo de um processo que tem que continuar com o isolamento, que é para manter, porque senão lá na frente vai aumentar. Exato, até porque vários estudiosos falam que a gente ainda vai chegar num pico, né, de números de casos da Covid-19 aqui no estado e aqui no Brasil. E em falar em Brasil, a Câmara aprova o uso obrigatório de máscaras nos locais públicos em todo o país, tá? A Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados acessíveis à população enquanto durar a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. Com a aprovação na Câmara, o texto vai seguir para apreciação do Senado. Agora são 6h45 e você está no melhor mix do Brasil e até às 7 da noite o programa 18 horas. 18 horas. E o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, afirma em entrevista ao site UOL que teve medo de decretar lockdown e terminar o mandato desmoralizado. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes dessa história pra gente. No dia 5 de maio, o Ministério Público do Amazonas pediu na Justiça que a Prefeitura de Manaus e o governo do estado decretassem lockdown na capital para frear o número ascendente dos casos de Covid-19. Mas a Justiça não aceitou a recomendação e deixou que o prefeito Arthur Neto e o governador Wilson Lima decidissem sobre o fechamento total no momento em que as mortes diárias estavam acima de 100 e o sistema funerário em colapso. Na ocasião, tanto o governador quanto o prefeito foram contra o fechamento total em Manaus para conter o avanço do vírus. Detalhes que antes disso, o prefeito havia dito em entrevista nacional que, se fosse preciso, adotaria o lockdown.
Arthur também já havia pedido, inclusive, à ativista ambiental Greta Thunberg que pedisse apoio para a Amazônia. Em entrevista de hoje ao jornalista Carlos Madeiro, do UOL, Arthur Neto disse que não decretou lockdown porque ficou com medo de encerrar seu mandato desmoralizado pelo ato. Também disse que temeu que o tráfico de drogas pesado aproveitasse para provocar confrontos de mortes entre civis. E que isso poderia ser um caminho muito drástico. Manaus foi a primeira capital amazonense do país a enfrentar colapso no sistema de saúde por conta do novo coronavírus. O problema atingiu os cemitérios municipais, que abriram covas comunitárias e depois sepultamentos em caixões empilhados em um só espaço, após uma média de sepultamentos 4 vezes maior que a média histórica de 30 sepultamentos por dia. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bora lá, são 6 horas e 47 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, melhor mix do Brasil. Vamos juntos agora com a terceira da playlist em St. John, né? Com o seu primeiro solo número 1 nas paradas da Billboard, com o sucesso internacional Roses I'm Back Remix. A música liderou a pesquisa Dance Electronic Streaming Songs em 4 de abril, com 10,6 milhões de streams lá nos Estados Unidos. E além disso, Carlão, Roses entrou no Billboard Hot 100 de todos os gêneros e é a segunda aparição de St. John no gráfico da Billboard. A primeira foi com a parceria aí com a Beyoncé, a música da trilha sonora do Rei Leão. Então vamos agora encerrando a playlist desta terça-feira com Roses. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, são 6 horas e 51 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7, melhor mix do Brasil, programa 18 horas. Fechamos aí a playlist de hoje com St. John's, a música Roses I'm Back Remix. Você conferiu mais uma aqui em 100,7. Mix. A Prefeitura de Manaus começou hoje o serviço de emissão de declaração de óbito para casos de mortes naturais em domicílio. Esse atendimento em dias úteis vai ser feito por uma equipe da Secretaria de Saúde. O serviço pretende dar rapidez ao fluxo da emissão do documento durante a crise da pandemia do coronavírus e vai funcionar de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, das 8 da manhã até as 4 da tarde, com 4 equipes que vão até o domicílio do óbito. O serviço pode ser solicitado pelo 98842-8437. 18 horas. Bom, agora vamos falar sobre os números do Covid-19. Vamos saber agora a atualização dos números que foram divulgados agora há pouco pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a você que está ligadinho conosco aqui no 18 horas. Infelizmente, os números aqui na nossa cidade voltaram a crescer nesta terça-feira. Nas últimas 24 horas, só para você ter ideia, Karine, nós registramos aí 1.219 novos casos de Covid, totalizando aí 22.132 pacientes confirmados com o novo coronavírus em todo o Amazonas. Essas informações foram divulgadas pelo Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Nesta edição do boletim foram confirmadas também mais 80 óbitos. Esses óbitos eles foram confirmados aí por exames laboratoriais, elevando aí para um total de 1.491 mortes em todo o estado do Amazonas. Deste número, 22 óbitos ocorreram nas últimas horas. Diariamente a gente traz aqui falando que tem alguns corpos ainda que estão em análise, que são suspeitas de terem morrido por coronavírus, por isso que diariamente esse número acaba variando. Só para fixar mesmo, nas últimas horas foram 22 óbitos. Além desses óbitos, né, 10 óbitos ocorreram dentro de casa. Foram 10 óbitos domiciliares, 47 sepultamentos e cremações também aconteceram nas últimas horas. Outros 227 óbitos estão em investigação epidemiológica e 130 foram descartados para o novo coronavírus, que foi o que eu disse anteriormente, né? Muitas vezes os corpos que aparecem aqui, os óbitos,
são porque de exames que aguardam análise laboratorial. O boletim epidemiológico aponta ainda que 3.500 pessoas confirmadas com diagnóstico positivo para a Covid-19 estão aí em isolamento domiciliar. Eles não precisaram ser internados em unidades hospitalares, eles estão fazendo o tratamento da doença em casa. E além deste número, outras 16.627 pessoas estão curadas da doença, elas estão fora aí do período de transmissibilidade, elas não correm mais o risco de transmitir o vírus para outras pessoas. Falando agora sobre o número de internações, a gente tem aí 514 pacientes internados em unidades hospitalares aqui do estado. Deste número, 309 em leitos clínicos e 205 em unidades de terapia intensiva. A gente tem ainda outros 649 pacientes internados considerados suspeitos. Essas pessoas, elas apresentam os sintomas, mas elas ainda não fizeram análise laboratorial para confirmar se elas testam positivo para a Covid-19. Desse número, das 649 pessoas, 445 estão em leitos clínicos e 204 estão em UTI. Elas estão em estado grave ou gravíssimo dentro de unidades de terapia intensiva. De acordo com os números aí consolidados pela Secretaria de Estado aqui de Saúde, até esta segunda-feira, a taxa de ocupação de leitos é de 79%. Dos 375 leitos de UTI disponíveis em toda a rede pública, 298 estão ocupados. Falando agora sobre a situação do interior aqui do nosso estado, que infelizmente o vírus da Covid-19 segue avançando. Além de Manaus, a gente sabe aí que o vírus já chegou a 59 municípios, o que equivale aí a 50,7%. Dos 22.132 casos confirmados até hoje, 11.051 são em Manaus e 11.081 são no interior do estado. Inclusive, o número já ultrapassou aqui a nossa capital. Além de Manaus, como eu disse, o vírus já chegou a 59 municípios. Manacapuru, na região metropolitana aqui da nossa cidade, segue liderando o ranking negativo para a Covid-19. São 1.540 pacientes no município de Manacapuru, seguidos aí do município de Tefé com 847 e em terceiro lugar o município de Coari com 750 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Esses foram aí os principais destaques do boletim epidemiológico desta terça-feira, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Ok, Nathalie Moraes. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas atualizações, né? Os números aí alarmantes, e no Brasil também. Pela primeira vez o Brasil soma mais de 1.000 mortes, né, diários, ao balanço diário, tá? Agora somam, né, as vítimas de coronavírus aqui no país, 17.971 vítimas da doença. Em 24 horas foram acrescentados mais 1.179 mortes. Em todo o mundo, só os Estados Unidos, a França e a China tiveram mais de 1.000 mortes somadas em apenas um dia. Então, os casos confirmados aqui no Brasil somam 271.628 casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. Lembrando que, com os registros da segunda-feira, o Brasil ultrapassou o Reino Unido em número total de casos confirmados da Covid-19 e se tornou o terceiro país no mundo com mais casos acumulados da doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Agora, 6 horas e 58 minutos, ou seja, vamos reforçar o isolamento, vamos reforçar em todos os cuidados para sair à rua somente se for necessário. Vamos usar máscara, lavar as mãos e usar álcool em gel. Carlão. 6h58, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carimilhão, já nos finalmente, vamos reforçar, hein, Karime? Isolamento social ainda é necessário. Exatamente, exatamente. Previna-se, cuida da sua vida e da vida das pessoas que você gosta. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. A pandemia do novo coronavírus nem chegou perto do fim e alguns políticos já começam a querer tirar proveito eleitoral. Já falam em derrota do vírus em seus estados, em suas cidades. Querem trazer para si os louros do sacrifício feito pela população que se manteve em isolamento e distanciamento social, medidas que podem diminuir a transmissão. O que os políticos aproveitadores fizeram? O que fizeram para diminuir o número de mortes? Quase nada. E se fizeram uma coisa ou outra, não foi mais que a obrigação. Afinal, presidentes, governadores e prefeitos são eleitos para administrar a riqueza que o cidadão gera com o seu trabalho e seu investimento. Todas as medidas até agora dos governos durante a pandemia foram insuficientes. E não há nada mais falso que falar em vitória de governos isolados na pandemia. O vírus não obedece fronteiras. Nenhuma cidade, estado ou país sairá sozinho dessa situação. Em um mundo globalizado, a retomada das atividades econômicas e do crescimento econômico depende de todos. E que os aproveitadores saibam que os cidadãos estarão atentos às suas mentiras. 18 horas. Agora sim, Karine, vamos continuando Finalmente, lá, né? Em casa, tranquilos e sossegados. Exatamente, isolamento social. Vamos agradecer a você que nos acompanhou pelo aplicativo Mano. Eles mandaram parabéns pra gente, pra Karine, Carlão, Valeu. Cid, Nathalie, toda a equipe, né? Continuem do lado do povo, mostrando como se faz rádio. Muito obrigada. E muito esclarecedora essa reportagem da Covid-19. Muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanhou aí pelo aplicativo Mano e também pela rádio, pelas ondas da rádio, né? Valeu, Zaço. Cid Soares, um beijo. Fala, Cidão. Beijaço pra todos e até amanhã, se Deus quiser. Continue bem, continue em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Na sequência tem Mix Tudo e a gente volta com você amanhã, a partir das 6 da tarde, aqui na Mix. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.